amigo das horas difíceis, desafiadoras que todos nós temos, mas também o companheiro das horas motivadoras que todos nós devemos eleger. Nós estamos aqui, uma grata oportunidade que nos foi dada, imploramos para estarmos aqui, reencarnando, vestindo uma indumentária material e atuando novamente no palco da vida das experiências materiais, para um propósito, o de evoluir, o de avançar, né? Então, temos a grata satisfação de dizermos obrigado, porque estamos aqui, respiramos, temos um corpo que nos propicia a oportunidade de nos interrelacionarmos, vivermos experiências que são enriquecedoras. A grande maioria delas nem sempre é feliz, porque nós todos atravessamos desafios, momentos, dificuldades, sejam elas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Estamos atravessando períodos e desafios, mas todos esses processos têm uma razão, têm uma específica razão, um porquê. Por que isso ocorre? Por que ocorre comigo? Existe uma razão. Nada ocorre ao léu por acaso. Ah, mas eu não mereço. Nós todos estamos vivendo experiências. E a questão não é aquilo que ocorre com você. Não é essa a questão. A questão é como você recebe, age e interage com aquilo que acontece com você. É disso que se trata a experiência de viver. Como lidamos com as situações? Porque a todo instante, a todo momento, nós vamos enfrentar, vez que outra, desafios. Algumas vezes pequenos, sutis, outras mais fortes, mais intensos, outros mais desafiadores, dolorosos. E é como lidamos com essas experiências é que diz respeito do nosso processo de avançar. É por isso que nós estamos aqui. São as lições que nos são ofertadas para o aprendizado que necessitamos. Então, a ninguém é dado aquilo que não lhe é importante. E algumas vezes, o mecanismo fomos nós que construímos. Dadas as nossas ações, nós recebemos situações correspondentes. Algumas vezes nós não recordamos, porque a maioria dessas ações não são desta experiência, são de experiências outras, de outras jornadas. E que repetimos, insistimos, cometemos erros, equívocos, que são do processo de evoluir. Porque nenhum de nós nasceu absolutamente ou foi criado de maneira íntegra e perfeita. Não. Nós estamos no processo de nos construirmos. E é por isso que a lei natural é de merecimento. O processo pedagógico é do aprendizado, a conquista para o merecimento. Porque se não fosse dessa maneira, o Pai, o Criador, já nos teria colocados prontos. Por que Ele não o fez? Porque nós não existimos plenos. Porque nós necessitamos conquistar essa plenitude. Então, o processo evolutivo é meritório. A meritocracia divina. A cada um segundo as suas obras. Nós vamos merecendo. Então, o espírito que já atingiu a luminosidade da excelência, o anjo, o espírito luminoso,
Ele não está lá porque recebeu uma oportunidade de Deus assim que o já colocou ali. Não, ele conquistou, ele desenvolveu, ele passou por processos de lapidação, desenvolvimento intelectual, moral, até atingir aquele nível de consciência que nós entendemos como um nível de consciência pleno, de um anjo, de um ser liberto dessas amarras deste processo de aprendizado. E nós que estamos a caminho, necessitamos ainda das experiências. Na verdade, são elas que vão nos dar a condição de atingirmos essa plenitude. Só que muitas vezes nós não vemos dessa maneira. Porque quando a dor, desafio chega, quando se apresentam as dificuldades, quando nós vamos encontrando no caminho das experiências aqueles seres dos quais nós tivemos dificuldade de convivências em outras épocas. E eles vêm na roupagem de familiares, muitas vezes. É o irmão, o pai, a mãe, muitas vezes aquela que vem no ser a companheira, o companheiro, os desafios, os encontros daqueles que estão no meio social, dividindo os momentos existenciais. Muitas vezes no meio social, o nosso chefe, a circunstância, muitas vezes até a instituição que nós vamos ter relação de experiências, se tornam algumas vezes desagrados, desafetos. E nós apresentamos dificuldades, sentimos o peso das dificuldades dessas relações. Mas elas não são casuais. Não foi um jogo de dados que nos colocou ali de frente para aquela pessoa que muitas vezes nós temos dificuldade de conviver, não aceitamos aquela ideia e opinião. Não foi um jogo de dados. Há que se entender que nada é por acaso na nossa existência. Tudo tem uma razão e que muitas vezes nós desconhecemos essa razão. E isso dificulta a nossa compreensão das situações, porque nós não nos lembramos das experiências anteriores, nós não nos lembramos do que fizemos a outro, e agora encontramos muitas vezes o outro que está fazendo para nós, e aí sentimos esse conflito. Mas todos esses processos são para o nosso aprendizado. Nós vivemos experiências e temos uma grande facilidade em convertê-las, em interpretá-las de forma errada, equivocada. Por exemplo, nós recentemente, anteontem, nós passamos por uma celebração, né? Viemos de uma celebração, a Páscoa, que essa celebração tem raízes no judaísmo. Será que nós sabemos a profundidade da Páscoa? E essa raiz do judaísmo foi acolhida pelo cristianismo, pelas seitas cristãs, pelo pensamento cristão e incorporada. Passou a ter uma conotação de interpretação do ponto de vista de muitas doutrinas, religiões cristãs, mas em verdade é uma celebração de origem judaica. Talvez alguns de nós não saibam de onde se origina essa celebração, mas nós temos que voltar no tempo para entendermos. 3.000 anos atrás, portanto, 1.000 anos antes de Jesus, os judeus eram escravos no Egito. Já fazia 400 anos. O povo judeu não tinha
uma nação estabelecida e andava e perambulava pelo deserto as tribos judaicas e por conta disto foram recolhidas ao Egito, porque naquele tempo o Egito era uma sociedade, um país, uma civilização mais avançada que se tem conhecimento daquele tempo, e eles se estabeleceram ali e foram adquirindo raízes, proliferando, e os egípcios perceberam que eles estavam em um número muito crescente e os transformou em escravos. E eles ficaram 400 anos como escravos no Egito, até que surge Moisés, que havia sido príncipe do Império Egípcio, por conta de ser recolhido, porque a sua mãe o colocou num cesto de vime no rio Nilo, para evitar que ele fosse assassinado, porque eles tinham um controle de natalidade dos judeus e faziam com que as crianças recém-nascidas eram sacrificadas para que os judeus não aumentassem muito o número deles na sociedade egípcia. E por conta disso, a mãe de Moisés o colocou dentro de um cesto de vime e o colocou em um rio, no rio Nilo. E ele foi encontrado simplesmente pela princesa, filha do faraó, que o recolheu e o adotou como filho. E ele cresceu no palácio, cresceu como um príncipe. E depois de um tempo, já em maioridade, ele veio a descobrir que as suas eram raízes judaicas. Ele não era egípcio. E a sua era a família de escravos. Então ele tem uma visão de que a sua deveria ser a missão de libertar o povo da escravidão do Egito. E ele então é reconhecido pelos egípcios, entendido como um judeu expulso do palácio, expulso do Egito, e ele vai para o deserto, constitui família. A história é mais ou menos assim, mas vamos encurtá-la. E ele volta ao Egito, depois de muito tempo, 10 anos, ele volta para libertar o seu povo da escravidão. E encontrou o faraó renitente, que não aceitou. Ele propôs, a mando de Deus, porque ele havia se encontrado com Deus e recebeu de Deus, subentende-se, a tarefa, a missão de voltar ao Egito para libertar o povo. E nesse conflito, ele apresenta ao faraó a necessidade da libertação do seu povo e coloca numa sequência aquelas que foram chamadas as pragas, as 10 pragas que o Egito enfrentaria caso não libertasse o povo judeu da escravidão. E os egípcios passam por diversas pragas, pragas dos gafanhotos que atacam as lavouras e uma série de pragas. O rio é ferido, se torna vermelho e ninguém conseguia beber a água porque a água passou a ter um gosto de sangue. E uma série de pragas até que a última seria a perda do filho primogênito de todo pai egípcio, se não libertasse o povo. E essa praga, suposta praga, é apresentada e eles definem que os judeus necessitariam sacrificar um cordeiro e o sangue desse cordeiro ser colocado no portal
de entrada da casa, fazer uma marca com o sangue do cordeiro, porque o anjo da morte viria recolher todos os filhos primogênitos. Esse anjo da morte não entraria naquelas casas que estariam marcadas, que seriam as casas dos judeus, que estariam marcadas com o sangue do cordeiro. Ele pularia essas casas. Daí vem a expressão, porque pular no judaísmo é Pessar, que significa Páscoa, que tem a tradução de Páscoa. Então, o povo foi libertado, o anjo da morte pulou a casa de todos os judeus que haviam marcado no portal das suas casas com o sangue do cordeiro, e os egípcios sofreram a morte de todos os seus primogênitos, inclusive o faraó perdeu seu filho primogênito. E por conta disso ele libertou o povo. E então a Páscoa é, na verdade, uma celebração desta libertação. Da libertação deste povo que viveu no cativeiro 400 anos. E aí criou-se uma tradição entre os judeus de que na Páscoa, vejam o simbolismo e a profundidade, que no período da Páscoa, neste período, as famílias deveriam recolher um cordeiro. Todo mundo sabe o que é um cordeirinho. Cordeirinho é aquele bezerrinho, né? Aquele bichinho pequenininho, eu esqueci o nome. Carneirinho, um carneirinho, isso. Então é o cordeiro, né? Bezerrinho. As famílias recolhiam um carneirinho, um cordeiro, e esse carneirinho ficava entre eles durante uma semana. E as crianças conviviam com o bichinho ficava dócil, envolvido no lar, praticamente virava mais um membro da casa. E quando chegava na sexta-feira, a tradição era essa. Quando chegava na sexta-feira, o bichinho era sacrificado. Então criava-se um impacto, porque já havia sido envolvido com carinho, o envolvimento das crianças, das pessoas, da casa, criava-se uma atmosfera no convívio com o animal, e na sexta-feira ele era sacrificado. Vinha a dor. Aquela que era a lembrança, o simbolismo do período de escravidão no Egito. Então eles sentiam a dor de sacrificar o animalzinho, para que eles lembrassem desses momentos de dificuldade, para que ficasse registrado, né? Quando vem Jesus, no seu tempo, e aí nós vamos mergulhar mais profundamente na Páscoa, porque Jesus vem 1000 anos depois. Essa era uma tradição do seu povo. O período de Páscoa, período de celebração disto, da libertação, da alegria, da felicidade, mas tinha esse envolvimento. Então Jesus convive 3 anos aproximadamente, de 3 anos e meio, com aqueles que foram os seus 12 discípulos, os 12 apóstolos, os amigos, os quais ele reuniu naquela última ceia, chamada a última Santa Ceia, que aconteceu em Jerusalém, no 3º ano de convívio, na Páscoa, para a celebração da Páscoa. Então Jesus reúne a todos eles e ali Jesus vai dizer: eu estou reunindo todos vocês para me despedir, porque eu vou partir
Claro que ele não falou dessa forma, mas a intenção foi essa. Estou me reunindo com vocês para me despedir. Essa é a última ceia que nós façamos juntos, para que vocês saibam que eu vou retornar para a morada espiritual. E vocês sentirão uma imensa solidão, um vazio deixado pelo nosso convívio. Porque nós convivemos esse tempo todo e eu ensinei a vocês tudo o que eu aprendi. Passei a chamá-los agora não de amigos, mas de irmãos. Passei a amá-los com o amor mais profundo. Então vocês sentirão essa perda, que é o simbolismo da Páscoa. A perda, mas também a libertação. Porque eu, onde estiver, estarei com vocês, acompanhando cada um. E vai ser a maior experiência emocional que vocês terão nas suas vidas. E esse momento que nós agora nos encontramos, registre. Quando vocês tiverem saudade, o desejo do reencontro comigo, lembrem-se e refaçam-se na comemoração da Páscoa, lembrando as minhas propostas. Então, na Páscoa, Jesus sela o momento em que devemos reflexionar acerca deste encontro que tivemos com Ele, que a humanidade pôde ter com aquele homem divino, que nos trouxe todos os ensinamentos que nos possibilita a libertação, porque Ele próprio disse, porque eu vim libertá-los do jugo da matéria, para que vocês entendam a grandiosidade do Espírito. Então, Jesus é aquele que define, declara e determina que as suas foram as lições que certamente nos libertaram e nos libertam e nos libertarão do jugo do aprisionamento da matéria para o entendimento do Espírito. Ele disse: não ficareis sós, apesar de sentirem uma imensa solidão, uma imensa saudade que ficará entre vós da minha ausência física. Mas lembrem-se que eu pedirei a meu Pai que envie o Consolador prometido, que trará para vocês tudo o que eu digo e muito mais. Das coisas que ainda não posso dizer a vocês agora, porque vocês não compreenderiam. Mas o Consolador virá para estender a compreensão na consciência do ser de cada um de nós, do entendimento da grandiosidade do Criador. E nós, cristãos, recebemos do judaísmo essa celebração, mas envolvidos com as nossas tendências e inclinações, transformamos essa celebração em coelhos e ovos de Páscoa de chocolate. Nada contra, mas a grande maioria perdeu a essência e a profundidade dessa celebração. E nós necessitamos, hoje, mais do que nunca, da presença
do Cristo, das suas propostas, das suas revelações, da sua energia, do seu amor, para prosseguirmos, porque nós estamos num momento talvez dos mais graves, dos mais difíceis. São os momentos desta transição em que nós escolhemos, pedimos, imploramos para estarmos aqui. E estamos vivendo esses momentos de intensa transformação, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Como nunca antes temos uma imensa necessidade de nos espiritualizarmos, porque já estamos esgotados da influência da matéria em todos os processos do existir. E a maioria dos nossos desequilíbrios são oriundos da experiência exacerbada, exagerada com a matéria, com os sentidos, com as relações de nós com a matéria. E perdemos muito da essência. E agora temos uma grande necessidade da essência, que é espiritual. A essência espiritual. A matéria é importante como um processo de desenvolvimento, senão nós não estaríamos aqui, senão o Criador não teria feito dessa forma. Mas nós nos saturamos da matéria, abandonando a ideia, conhecimento e vivência do Espírito. E agora estamos necessitados do entendimento, do retorno ao entrelaçamento espiritual. Porque é a nossa essência. Estamos compreendendo agora que essa é a nossa realidade. Nós somos seres espirituais em uma experiência material. Mas quando nós chegamos aqui, nós acreditamos que nós somos seres materiais, tendo uma experiência, algumas vezes, espiritual. Engana-se. Eu tenho certeza que nenhum de nós que está aqui já não tenha vivido pelo menos umas 20 reencarnações. Pelo menos. Em inúmeras, em tempos diferentes. Talvez tempos remotos, longínquos. E vivenciamos experiências múltiplas. Em vários lugares, em vários continentes, em vários países, em várias épocas, diversas situações, algumas vezes situações de destaque social, outras completo esquecimento social, sempre relacionando-nos com a matéria. Algumas vezes estivemos em condições de destaque de personalidade, ocupando cargos e funções de destaque social, outras vezes apagados nas experiências do cotidiano. E hoje, vivenciando uma outra experiência mais que importante, é a conexão de nós conosco mesmo, porque o que somos em verdade é o que permanece. Porque isto é um corpo, uma vestimenta, que agora eu me utilizo. Quando este corpo, quando essa vestimenta se desgastar, porque é da lei natural, todo corpo biológico, matéria, vai se desgastar, vai se desarranjar,
eu vou ser desocupado como um inquilino, vou ter que devolver o imóvel, me desocupar, vou ser desligado desse corpo, desse imóvel, tenho que abandonar essa casa e eu continuo sendo aquilo que eu sempre fui, mas que agora eu ainda não tenho muita conexão com o que eu sou de fato, que é a essência espiritual. E aí eu vou encontrar comigo mesmo numa dimensão diferente desta, me preparar para uma outra incursão, uma outra jornada, vestir um outro corpo, uma outra situação, talvez num outro local, em um outro momento, e reiniciar as experiências materiais com o objetivo de crescer espiritualmente, porque eu não levarei nada da matéria. A matéria permanece no mundo material. Todas as estruturas biológicas, materiais, físicas, são constituídas para esse plano, como uma sala de aula. Você entra, assiste a aula, sai, não leva o quadro, não leva as cadeiras, fica tudo ali. Ali serviu como uma experiência, onde você assimilou a lição, teve a oportunidade de realizar as suas tarefas e depois desocupa a sala. Leva a possibilidade de ter conhecido o ensinamento. Leva consigo o que aprendeu na aula. E é isso que Jesus coloca na última ceia, na Santa Ceia, com os seus amigos, os discípulos, para que ficasse essa mensagem para todos nós. A reflexão acerca da profundidade espiritual. Então, temos que agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de vivermos essa experiência e fazer com que essa experiência valha a pena ter sido experienciada por cada um. Como fazemos isso? Quando nos tornamos cada dia um ser melhor, do ponto de vista do bem. Realizar qualquer que seja a situação para o bem próprio, o bem do indivíduo que está à sua volta, o bem da sociedade que está acerca de você, a comunidade, ser uma pessoa, um ser que leve sempre a lição do bem dentro de si, para você mesmo e para os outros que estão à sua volta. É por isso que Jesus diz, todos os ensinamentos se resumem, todos os ensinamentos e os profetas se resumem em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ama a teu próximo como a você mesmo. Esse é o se tornar um ser de bem, um homem de bem. É realizar a oferta que se tem de melhor para todos que estão à sua volta e também para você. Porque nós não conseguimos realizar o melhor para o outro se a gente não tem também o sentimento de realização íntima. É preciso amar-se. Porque como é que a pessoa que não se ama vai ter condições de amar ao próximo? Aquele que não pensa no seu bem-estar, ele não tem condições de pensar no bem-estar do próximo. Então, Jesus entrelaça com lições simples, conscientes e envolventes, de maneira simples e resumida. Então, é por isso que Jesus disse, todas as leis e os profetas estão nestes dois mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, porque é a potência criadora, é a essência
dinâmica da vida em todos os sentidos, em todos os ângulos, em todos os setores. Então esse é o primeiro. E o segundo, que é mais tão importante quanto esse: ama a teu próximo como a ti mesmo. Realizando isso, você estará realizando todas as propostas que Jesus nos traz, para que a gente entenda essas duas situações resumidas. Então chegamos aqui, depois deste período de Páscoas, onde recebemos os ovinhos, os chocolates, que bom, mas que possamos refletir acerca da profundidade dessa celebração, que toque cada um de nós na continuidade dos dias. Nós vamos passar para a segunda parte do trabalho. Pediríamos que todos mentalizassem o melhor, as imagens mais belas, mais positivas, mentalizassem